No dia 11 de março de 2011, ocorreu o acidente nuclear de Fukushima, um desastre causado por um terremoto de 8,7 graus de magnitude, que atingiu a região nordeste do Japão. Durante o acidente, 3 dos 6 reatores da usina nuclear de Fukushima derreteram, e muita radiação foi liberada no local. Então a ordem do governo foi evacuar todas as pessoas da cidade. Já se passaram alguns anos após o acidente. E você, já viu o local como está hoje? Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar como está Fukushima hoje. Ao contrário de muitos desastres nucleares, o acidente nuclear de Fukushima não foi causado por falha humana, e sim por um terremoto chamado de Tohoku, que começou no dia 11 de março de 2011, às 2 horas e 56 minutos, e possui a magnitude de 9 graus. O seu epicentro foi ao largo da costa japonesa, a 130 km da península de Oshika. O terremoto provocou um tsunami com ondas que iam de 13 a 15 metros de altura, e de acordo com as autoridades, houve 15.894 mortes confirmadas. O sismo causou danos substanciais ao Japão, incluindo a destruição de rodovias e linhas ferroviárias, assim como incêndio em várias regiões e o rompimento de uma barragem. Aproximadamente 4,4 milhões de habitantes no nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica e 1,4 milhão sem água. Muitos geradores deixaram de funcionar e pelo menos 2 reatores nucleares foram danificados, o que levou à evacuação imediata das regiões atingidas. Dentre esses lugares que foram atingidos teve a central nuclear de Fukushima 1, onde as ondas superaram um paredão de 5,7 metros da usina, inundando os porões dos prédios e das turbinas da usina, desativando os geradores a diesel de emergência. Devido à falta de resfriamento pela água, os reatores, mesmo desativados, aqueceram, levando a uma fusão parcial do núcleo nos reatores 1, 2 e 3. Explosões de hidrogênio destruíram o revestimento superior dos edifícios de alojamento dos reatores 1, 3 e 4. Uma explosão danificou o confinamento dentro do reator 2 e múltiplos incêndios eclodiram no reator 4. Além disso, as barras de combustível armazenado em piscinas de combustível irradiado da unidade 1 e 4 começaram a superaquecer os níveis de água nas piscinas abandonadas. Receios de vazamento de radiação levaram a uma evacuação de um raio de 2.000 km ao redor da planta. Os trabalhadores da fábrica sofreram exposição à radiação e foram temporariamente evacuados. Em 11 de abril, as autoridades japonesas designaram a magnitude do perigo em reatores 1, 2 e 3, no nível 7 da escala internacional de acidentes nucleares. A energia foi restaurada para parte da central nuclear em 20 de março, mas máquinas danificadas por inundações, incêndios e explosões permaneceram inoperantes. Segundo informações do governo japonês, houve vazamento radioativo, mas os reatores estavam preservados. Os níveis de radiação no entorno da usina superaram em 8 vezes o limite de segurança, forçando a evacuação da população em um raio de 20 km ao redor da usina. Segundo Laércio Vinhas, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear Brasileira, as medidas tomadas pelo governo japonês estão dentro do Manual de Operação para Crises em Usinas. Em Fukushima, explica o especialista, as explosões ocorreram quando a água usada para o resfriamento se tornou vapor de alta temperatura, liberando hidrogênio altamente inflamável. Vinhas afirma que não é possível comparar o acidente de Fukushima ao ocorrido em Chernobyl na Ucrânia em 1986. Abre aspas. Naquele caso, as estruturas eram defasadas e o acidente aconteceu com um reator em funcionamento. Fecha aspas. O evento mais parecido com o do Japão foi o acidente na usina Three Mile Island, em 1979 nos Estados Unidos. Não há mortes atribuídas diretamente à exposição à radiação, mas alguns estudos falam em 130 mortes, diz o artigo. Também é estimado que 1.232 mortes foram resultados de evacuação após o acidente. Devido à radiação, as pessoas tiveram que sair da cidade e hoje Fukushima é uma cidade fantasma no leste do Japão. Muitas casas e estabelecimentos comerciais ficaram destruídos. O local, que antes era bem movimentado, hoje é apenas um ambiente devastado por um tsunami e afetado pela radiação. O local também possui uma zona de exclusão, que tem uma área de 20 km ao redor da usina. Além disso, no local foram realizadas algumas medições pelo Ministério da Ciência e Educação do Japão, nas áreas do norte.
e entre 30 e 50 km da área foram apresentados níveis altos de césio suficientes para causar preocupação. Os alimentos produzidos na área foram proibidos de serem vendidos. Na região, a quantidade de iodo 131 e de césio 137 indicaram que os lançamentos radioativos de Fukushima são da mesma ordem de grandeza que os lançamentos de isótopo do desastre de Chernobyl em 1986. O governo de Tóquio recomendou que a água da torneira não deva ser usada temporariamente para preparar alimentos para as crianças, e a contaminação por plutônio foi detectada no solo em 2 locais da central nuclear. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.